Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius do Igreja da Internet. Sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse espaço de conversação, de discussão do bem, tá? Pra gente conversar aqui e tratar de assuntos relacionados à espiritualidade, à vida cristã. O objetivo desse vídeo, vou falar do pastor André Valadão aqui, o objetivo do vídeo não é comprar briga com a galera da Lagoinha. Eu tenho pessoas queridas, próximas a mim, que pertencem à Igreja Batista da Lagoinha, e meu objetivo não é falar mal de quem é da Igreja Batista da Lagoinha, não é esse o objetivo. Eu quero só falar de forma crítica, quer dizer, não sei, né? Eu quero reagir ao que vão falar aqui do André Valadão. Pode ser que eu concorde ou discorde do que foi dito aqui, vamos ver juntos e... Enfim, o nome do vídeo é Quem é o Deus de André Valadão, do canal Rodolfo Arona. Se você puder, entre aí, veja outros vídeos do Rodolfo, inscreva-se no canal dele, inscreva-se no meu também, me ajude a chegar em 1000 inscritos, vamos? Me ajuda aí, pra gente chegar junto e vamos conversar sobre assuntos relacionados à vida cristã. Se você é católico, evangélico, ortodoxo, otomano, enfim, independente de onde você vir, de qual tradição cristã você vier, fique à vontade, sinta-se à vontade. Eu não quero aqui ficar falando mal de você, nem nada disso. Vamos conversar, tá? Esse é um espaço para quem quer conversar e pensar criticamente, pensar. Se você vem para defender um time, talvez você esteja no canal errado. A gente aqui quer mentes abertas para conversar. Vamos ver aí então o vídeo do Rodolfo sobre o André Valadão. Quem é o Deus de André Valadão? Vamos lá. Imagina que você tá com 1000 problemas. Seu trabalho tá instável, você tá ganhando uma mixaria, seu cachorro tá doente, você tem que levar ele no médico, sua namorada te largou, seus pais estão envelhecendo, as coisas definitivamente não estão indo bem. Você de verdade decide que dessa vez vai confiar em Deus e que vai a uma igreja. Seu amigo te recomenda uma igreja muito boa, da qual ele frequenta. Quando você chega, percebe que todo mundo tá usando roupas de tons parecidos. Na entrada tem recepcionistas. A Igreja Lagoinha usa roupa de tons parecidos? Eu achei que era só a We Are Reino, né? Tem a We Are Reino, que a galera usa tons pastéis, assim... não sei se é uma regra também, ou se é uma recomendação, ou se o povo só vê as pessoas usando tons pastéis e acaba usando. Eu mesmo poderia ir lá, eu tô meio marronzinho hoje, vamos ver. Salão de jogos, chapelaria. Quando você entra no auditório, há um ambiente escrito Área VIP. Você estranha tudo aquilo? A área VIP é complicada. Você já tá ali, até que, de repente, quem aparece no púlpito é esse cara. A Lagoinha de Orlando recomenda a utilização de roupas em tons pastéis, será? Se você for da Lagoinha, comenta aí se na sua Lagoinha aí local, se tem algum tipo de... Eu não sei, duvido que tenha esse tipo de recomendação, não é possível, gente. Esse vídeo não tem a intenção de ofender ou diminuir qualquer crença ou religião. A finalidade desse vídeo é fazer uma análise sobre a vida de um dos chefões da Igreja Lagoinha, envolvida em recentes polêmicas financeiras. Deixo aqui meu respeito e admiração por todas as religiões, igrejas e líderes que se mantêm íntegros em sua verdade. Galera, eu sou professor de história e aí eu vejo a palavra que a finalidade desse vídeo é fazer uma análise sobre a vida de um dos chefões da Igreja Lagoinha. A verdade é que a igreja brasileira, ela tem uns coronéis, igual era na época do coronelismo aqui no Brasil. Sabe, aqueles coronéis que não necessariamente tinha uma posição militar, mas ele era chamado coronel porque ele comprava o título de coronel e ele comandava, dominava sobre uma região. Ele era talvez o principal fazendeiro de uma determinada região e acabava comprando os votos das pessoas ali da região. Galera, se parece muito com a postura de certos pastores que se aproveitam do alcance que tem e da influência que tem, pensando em ano de eleição, exatamente para, de certo modo, comprar votos, para virar votos a favor do seu candidato preferido. O que eu acho um completo absurdo, gente. Tá, esse não é o tema do vídeo, pelo menos por enquanto, mas só deixar aqui o meu repúdio a esse tipo de prática. O cara leva político
sabe, pra falar pra igreja. Que vergonha, cara. Esqueça aquela imagem que você tem do pastor antigo, de terno humilde, da Bíblia gasta, debaixo do braço. O que temos aqui é a evolução final do evangelho, o pastor CEO. André Valadão não é apenas um cara que lidera a igreja. Ele gerencia uma empresa de influência, estética e de capital. Da Lagoinha para o mundo, ele construiu um sistema onde a prosperidade não é uma promessa divina. Cara, isso aqui é a própria Ana Paula Valadão, né, numa denúncia que ela fez aí um tempo atrás, a irmã dele, pra quem não sabe. Esse é o André Valadão. Vocês se lembram do grupo Diante do Trono, né? O André Valadão, pra mim, era o cara... Quer ver? André Valadão, pra mim, era o cara dessa música aqui, ó. Vou colocar aqui perto do microfone. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para a parte da Ana Paula Valadão eu não vou fazer, não. Mas Ana Paula Valadão é a irmã dele, né? A irmã do André Valadão. E ela faz uma crítica dizendo que muitos pastores, igrejas, faziam treinamento com coachings, né? Com essa galera que queria ensinar os líderes a manipular as pessoas pelas emoções, com frequências neurais de músicas, de melodias e tal. Então, esquisito, né? Mas um estilo de se vestir. Consegue perceber que o reino se parece mais com uma Faria Lima gospel do que com o evangelho? Hoje vamos abrir um balanço patrimonial da fé do líder espiritual que transformou seu palco em um balcão de negócios e a igreja em um clube VIP para poucos escolhidos. Sob seu comando, a Igreja Batista da Lagoinha deixou de ser um nome para virar uma marca licenciada. A expansão foi agressiva, seguindo a lógica do estilo corporativo. Revelando a tão famosa área VIP aqui da Igreja Lagoinha de Alphaville. Mas o que não te contaram é que essa área VIP é só para os voluntários aqui da igreja. Essa área aqui é a área dos jogos, onde todos os voluntários podem jogar e se divertir. E sim, menina, essa sala tem direito até a massagens. Tem no... O que vocês acham disso? Eu queria muito saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. É errado se a igreja tem condições de fornecer para os seus frequentadores um lugar, uma área de jogos, uma área de massagem, de cuidados para o corpo. É errado isso? Assim, tô perguntando na boa mesmo. Isso é errado? Claro, você pode dizer, não, mas o objetivo da igreja não é esse, né? Mas a igreja também tem um papel social, não tem? Assim, é errado? Vou perguntar de novo, eu queria saber a sua opinião. A galera tá lá fazendo massagem, no caso aqui os colaboradores da igreja, né? Os voluntários da igreja estão recebendo um tratamento VIP aqui, não sei, não vejo muito problema nisso não. O problema mesmo é estar envolvido em escândalo financeiro, né? Esse aqui é o problema. Agora, ter um lugar de lazer para os seus frequentadores, desde que não seja cobrado, aí aqui, né? Só falta os caras falar que só quem dizima que pode frequentar. Aí é complicado. Que a gente tem até uma mesa de drenagem para as pernas. Oh. Aqui a gente tem área de maquiagem e também de cabelo. Agora entendi porque as voluntárias dessa igreja sempre estão bem bonitas. E a melhor parte, a parte da comida. Aqui todos os voluntários têm acesso ao almoço, jantar. Olha só, o que vende não é o mercado da fé, essa doutrina. É o sentimento de pertencimento. E fica ainda melhor se você se sentir parte de uma elite. E a Lagoinha Orlando virou a principal referência dessa nova era. Um lugar sagrado para brasileiros ricos na Flórida, que buscam um selo de aprovação divino para o seu exílio de luxo. Longe. Cara, o problema é isso, né? A igreja, ela cheira a riqueza, né? Não tem problema a igreja ser rica, a igreja ter condições, mas eu digo assim, parece que toda a estética, tudo o que é feito de um modo para que alguém simples e humilde que chegue lá não se sinta em casa. Uma vez eu fui numa festa da medicina. Eu fiz a cerimônia do culto... Gente, como é que chama? O culto ecumênico de medicina. Fui eu representando o lado protestante
foi um ministro católico e uma moça espírita. E nós fizemos então ali o culto ecumênico da Faculdade de Medicina. E quando acabou, primeiro o cara me perguntou quanto eu cobrava para participar do culto, para ajudar a fazer o culto, né? Eu falei para ele que eu não tinha o costume de cobrar para falar da palavra de Deus. Eu não cobro. Você me dá tanto que eu vou lá pregar. Eu não faço esse tipo de coisa. Então eu falei para ele que eu não cobrava. Ele falou assim, não, então eu vou te dar o convite para o jantar, porque o culto é na quinta-feira, o culto ecumênico é na quinta-feira, sexta-feira é o jantar da medicina. Vou te dar o convite para o jantar da medicina. E aí eu fui no jantar da medicina na sexta-feira. Eu já tinha um convite, né? Comida boa, festona, né? Fui. Cara, não consegui ficar. Não porque a galera era esquisita, não. Mas a coisa era tão chique, a coisa era tão fina, tão chique o jantar da Faculdade de Medicina. Era tão chique que a festa me expulsou. Eu não era chique o suficiente para estar ali, entende? Quando você está num lugar que ninguém precisa falar nada para você. Você não pertence àquele lugar. Você percebe que você não pertence àquele lugar, que você está ali de intruso. E por mais que eu tenha tentado me vestir bem, eu não estava à altura do que estava ali naquele ambiente. Então, esse é um exemplo, né, de que às vezes você chega num lugar e o lugar te expulsa. Você sente assim, não, eu não pertenço a esse lugar aqui. O que eu estou fazendo aqui? E esse tipo de igreja, esse planejamento de igreja com área VIP e tal, pode fazer com que as pessoas sintam-se assim. Chega uma pessoa humilde lá e ela vê toda a granfinice do lugar, você pensa, cara, isso aqui não é minha igreja, isso aqui não é meu lugar. Dos problemas reais do Brasil. Eu quero que você observe atentamente ao que ele vê. E quando você entra numa igreja que parece que você não tá no Brasil, no caso do André Valadão não tá mesmo, né? Aí tá lá em Orlando. Mas igrejas brasileiras, né? Que você entra na igreja, você não tem a impressão de que você tá numa comunidade local. Parece que você tá, sei lá, num mega shopping europeu, norte-americano, sei lá. Então, a igreja, ela não reflete, ela não mostra, ela não se identifica com a realidade local. É isso que eu estou querendo dizer. A igreja não se identifica com a comunidade local, com a realidade local. A igreja parece ser uma outra coisa. E aí, estando na igreja, parece que você está fora do mundo, fora do que é real. É uma igreja que não tem os pés no chão. E eu não estou falando da Lagoinha agora, estou falando de igrejas granfinas. A igreja parece que ela não tem os pés fincados na comunidade. Parece que ela é uma outra realidade. Parece que ela é outra coisa. Sendo que a igreja foi chamada, sim, para estar com os pés fincados na sua localidade, na sua comunidade, respondendo às questões da sua comunidade local. Eu acho que esse tipo de igreja muito granfina, ela foge da realidade. Não parece que estamos falando de Brasil, né? Veste em cada pregação. Não estamos falando de roupas comuns, mas de um inventário de luxo que inclui marcas como Gucci, Louis Vuitton e Balenciaga. Eu confesso que eu nem sei pronunciar esse nome, não sei se tá certo. Não sei, mas pra ele, o acessório de luxo não é apenas vaidade, é a maior prova material da unção. É uma teologia visual. Se o pastor brilha com ouro, com couro italiano, é porque o negócio com Deus está prosperando. O problema é que essa estética cria um abismo com o fiel que financia isso por meio do dízimo, que é um estilo de vida que ele jamais poderia alcançar, com exceção das celebridades que têm acesso à área VIP. Sabe o apartamento que você vai levar uns 20 anos pra pagar? Pois é, o preço de uma das peças do colecionador, exibidas com naturalidade, enquanto ele gesticula e coincidentemente está pedindo ofertas. Cara, eu não sei o que vocês pensam, pensando na realidade evangélica.
Eu acho que o pastor... Assim, o pastor deve ganhar muito ou pouco, como é que é? Eu acho que o pastor, ele tem que estar ali na média da sua comunidade. Eu acho estranho, eu acho imoral, não sei, eu acho estranho quando você tem uma comunidade simples, por exemplo, comunidade de gente assalariada, e eu conheci realidades assim. Estou falando de algo que eu vivi. Uma comunidade pequena de pessoas assalariadas, com o pastor ganhando 7 mil, 8 mil reais por mês, a galera ganhando 2, a galera ganhando 3 mil, 4 mil, o pastor ganhando 8, 10. Eu acho estranho. Se a comunidade é composta por pessoas dessa camada, eu acho estranho o pastor, que é membro integrante dessa comunidade, ganhar uma coisa que é fora da realidade da comunidade. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho estranho. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho estranho. Se o pastor ele está pastoreando uma igreja enorme, uma igreja, né, onde a média das pessoas ela tem alto salário, normal o pastor ali também ter um salário compatível com o das pessoas que ele pastoreia. Ele está inserido na comunidade, então ele é mais um, ele está ali dentro da média da comunidade, acho ok. Agora, como a gente está vendo aqui, tirando as pessoas da área VIP, será que os outros membros da Igreja Lagoinha têm condições de se vestirem como o pastor deles se veste? Eu acho que não. Então eu acho estranho, eu acho esquisito o pastor se vestir. O pastor está com 50 mil, estou jogando baixo, né? Ele está vestido ali de 50 mil conto. Sendo que a comunidade dele não, sabe, tá fazendo isso aqui, ó, para pagar financiamento de casa. Eu acho muito esquisito, cara. Nesse caso, o relógio aqui não serve apenas para marcar as horas, mas para marcar a distância social. É a demonstração de poder do objeto. Que o frase. líder precisa ser o homem mais bem-sucedido da sala para que a sua mensagem de prosperidade tenha autoridade. Do meu ponto de geralmente vista, se essa fala muito ostentação disso, né? é a forma prática de convencimento psicológico. Porque o fiel desavisado, para não dizer outra coisa, observa e admira. 6 igrejas apareceram nas investigações. 3 delas tinham indícios de lavagem de dinheiro e todas as 3 tiveram o sigilo quebrado e foi entregue àqueles que assinaram os requerimentos. Não vi comentários mais depois que os relatórios chegaram. Outras 3, incluindo a Lagoinha, tinham pessoas investigadas que fizeram contribuições. Todos os sigilos bancários das pessoas investigadas foram quebrados e estão à disposição daqueles... Agora vamos para uma polêmica recente do pastor da Cúpula da Lagoinha, que recebia um salário mensal de R$1 milhão e abriu as cortinas dos bastidores financeiros. Tinha muito discurso falando em sacrifício para a obra, ao mesmo tempo em que a folha de pagamento fala de enriquecimento meteórico. Como justificar um salário de 7 dígitos? Cara, aí os membros se sacrificando pela obra, os membros se sacrificando para dar mais do que o dízimo, para dar uma oferta especial, e o líder... Sabe? Crescimento meteórico financeiro e comprando roupas caras. Instituição que tem imunidade tributária. E eu não sou contra nem a favor de imposto em instituições religiosas. Eu não tenho propriedade para falar disso. Mas o que eu comento aqui é a prova de que a estrutura foi desenhada para sustentar essa casta, que, na minha humilde e talvez boba opinião, está transformando a fé em um esquema de pirâmide, onde o topo vive em um paraíso fiscal particular. Há também uma briga pública com sua irmã, Ana Paula. Valadão, aquela das músicas famosas do Diante do Trono, lembra? Bom, e essa treta não foi apenas um desentendimento familiar, foi uma guerra por território e narrativa. De um lado, a adoração mística, do outro, o personagem político e comercial. Atrás das câmeras, o que reina não é a harmonia cristã que eles tanto pregam, mas a disputa pelo controle da herança espiritual do imenso patrimônio da família. Disputa por poder. Infelizmente, igrejas hoje viraram poder.
né? Poder, enriquecimento, quem tem mais poder enriquece mais, influencia mais, o que gera mais dinheiro, o que gera mais riqueza, o que gera mais poder, e fica esse ciclo. E eu sei que nenhuma família é perfeita, eu entendo que isso é comum entre parentes, eles brigarem, tá tudo certo, mas eu tô falando da família Valadão, brigando de maneira exposta e judicialmente. E você sabe por quê? Eu acho que é por causa do Faz-me Rir, mas eu não posso afirmar isso. Mas o que está exposto é o controle e uso da marca Lagoinha. Como um líder religioso acumula um patrimônio tão absurdo em tão pouco tempo? E o mais interessante é que 1,5 milhão, cara, um relógio de 1,5 milhão. O Valadão nem faz questão de esconder a vida de magnata. Mansões cinematográficas, carros esportivos e um estilo de vida de celebridade internacional. O enriquecimento é apenas uma bênção, mas ele não menciona que o produto que ele está vendendo é a esperança. Cara, olha para Jesus, nós somos cristãos, nós fomos chamados para seguir o exemplo de Cristo. Você vê Jesus assim, com essa ostentação. Quando foi que nós nos perdemos tanto, sabe? Quando foi que nós nos perdemos tanto que a galera olha para isso e acha isso normal? Não, eu sei que tem muita gente que não acha normal, mas eu digo assim, as pessoas que frequentam, que vão à igreja dele, olham para isso e naturaliza isso e acha isso comum. Não é comum, gente. Não é comum. Para os aflitos. E a esperança que ele vende, eu uso aspas e de forma metafórica, para uma segurança jurídica, já que eu não sei até onde esse vídeo vai chegar. Agora o que me resta é apenas uma pergunta. Seria essa a mercantilização da fé levada ao extremo? O Senhor simplesmente inaugurou um auditório para mais de 20 mil pessoas. Nosso antigo auditório era para 7 mil pessoas, mas precisamos expandir. E acreditem ou não, isso aqui ainda ficou pequeno. Faltou cadeiras para as pessoas virem aqui ouvir sobre Jesus. Nessa inauguração, contamos com o Marcelo Marques no louvor, nosso pastor André Fernandes e também o louvor aqui da casa, Alpha Music. E na pregação tivemos Dave Leonardo. Mas que combo, hein? Que combo de coisa boa, hein? Caso queira tirar a prova de alguma das coisas que foram e vão ser faladas aqui, dê uma ida em uma das novas sedes da Lagoinha, nos bairros mais nobres do país. A iluminação parece uma boate, o som é um festival e o público é milimetricamente selecionado pela moda. A elitização é uma estratégia interessante. Criar um ambiente onde o pobre se sinta estranho e o rico se sinta em casa. Tá vendo? Conseguiu criar uma bolha de atrás. perfeição, onde os problemas do Brasil real, como por exemplo a fome e a miséria, são ignorados em favor de um discurso de sucesso e vitória. E o interessante é que ele descobriu uma fórmula básica que a polêmica gera cliques e os cliques geram engajamento. Suas falas agressivas sobre temas sociais não são simples erros, são iscas planejadas. É muito mais fácil trocar o sermão da montanha pelo clickbait do ódio, garantindo que... Gente, isso aqui eu não entendo, sinceramente. O que Jesus diz no Sermão da Montanha é totalmente contrário à nossa gana e à nossa vontade por poder. O que Jesus ensina no Sermão da Montanha é humildade, é mansidão, é não ignorar a dor do outro, é orar pelos inimigos, é amar os inimigos, abençoar quem te persegue. E aí a gente vê uma postura odienta, odiosa de líderes religiosos que o tempo todo estão fincando o pé e marcando território, mostrando uma face cheia de ódio e de rancor. Não sei, é muito estranho. O Sermão do Monte joga fora ensinamentos básicos da fé cristã, a base do ensinamento de Jesus, que é amar as pessoas. Isso joga fora. Vamos pegar aquilo que dá clique, vamos pegar aquilo que dá like, vamos fazer aquilo que vai impressionar as pessoas, ainda que seja pro mal. O importante é que falem da gente para gerar engajamento e para que a gente esteja sendo falado na mídia. Cara, o que aconteceu, hein? Seu nome nunca saia do topo das buscas. E a sua vida é um verdadeiro reality show de ostentação. Ele precisa postar cada viagem na classe executiva, cada prato caro, cada encontro com poderosos,
Há uma necessidade lógica patológica de de ser coach, admirado e invejado? Será que ser um ídolo é melhor que ser um servo? A resposta tá óbvia pra ele. O Instagram é o verdadeiro templo onde ele recebe a adoração diária de seguidores que sonham em ter a vida de luxo que ele exibe sem pudor. Você sabia que há caravanas para Israel que são vendidas como experiências espirituais, que pra mim não passam de pacotes de turismo, de luxo? Olha só que interessante, não são 40 dias no deserto, mas sim um resort da fé com a vista pro mar e um hotel 5 estrelas. Essa galera que fica peregrinando pra Israel também, eu vou falar uma coisa com você, viu? O tal do crente, se não for o povo mais idólatra que tem, porque pra criticar católico, pra criticar os muçulmanos têm que peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, né? Então é importante que o bom muçulmano ele faça a sua peregrinação religiosa. Aí o crente, no alto do seu orgulho, olha para o muçulmano, olha para o católico que vai para Aparecida e fala, que bobeira, olha lá, que coisa. Mas a galera tem um fetiche para ir para Israel e acha que em Israel as coisas são mais sagradas, são mais abençoadas. E aí traz pedra de Israel, traz água de Israel, traz folha de Israel, traz não sei o que lá de Israel. E aí, como a gente está vendo aqui, as coisas são superdimensionadas, supervalorizadas, cobra mais caro porque tá indo para Israel. Gente, isso aqui é comércio da fé puro também. Não entendo. Crente com esse fetiche em Israel. E perceba que o alinhamento com... Não tô querendo ser antissemita aqui também não, gente. Pelo amor de Deus. Pensando historicamente, é legal, é interessante, é bom você estar num lugar onde Jesus fez as coisas ali que a Bíblia diz que ele fez. Você tá lá, é uma experiência histórica interessante. Agora, você vender isso como algo místico, como algo que... Não, lá é mais intenso. Ser batizado nas águas do Rio Jordão é melhor do que ser batizado aqui no Rio, sei lá, Paranaíba. Então, é isso que é um aproveitamento também da fé para superfaturar as coisas. Ai, ai. Pautas políticas não é apenas ideológico, ele é comercial, ele é estratégico. Nada melhor que utilizar a influência sobre o seu rebanho como moeda de troca em Brasília. Claro, o negócio é o claro. seguinte, acesso à sua audiência sempre próximo do poder com o poder político, executivo e legislativo. Sabe qual que é o nome disso? É a teocracia do interesse pessoal disfarçado de patriotismo de conveniência. Você mostra que é patriota, que luta pela nação, ao mesmo tempo que convenientemente, coincidentemente, acerta algum interesse pessoal. Eu não tô falando aqui que eu só tô falando que é muita coincidência. E tá tudo certo, coincidências acontecem. É coincidência. Olhando pro outro, pensando em outro, olhando. Não, você vai cair, meu irmão. Deus tá mandando te dizer nesse dia: viva a simplicidade do reino. Olhe pra frente, olha pro que Deus colocou na tua vida. Viva você a simplicidade do reino. Eu tô na ostentação aqui. Você viva a simplicidade do reino. Você não precisa de muito, não. Contribua com a igreja aí. Viva com o resto. Dê os seus 10%, porque você vai viver bem com o resto. Viva simples. Viva simples. Vocês aí vivam simples. Deixa que eu aqui vivo com a riqueza. Enquanto ele vive cercado de seguranças e luxos na Flórida, o Andrezão prega que os fiéis devem confiar e esperar nas dificuldades. É muito fácil pregar isso quando você tem uma conta bancária tão bonitinha assim. Claro. Pra mim, isso não passa de um cinismo absoluto. Há uma colheita do dízimo e o fiel fica com o ônus da esperança por um milagre financeiro que, na prática, coincidentemente, novamente, acontece de maneira recorrente apenas na conta do pastor. Como a maioria desse tipo de influencer, ele utiliza a imagem da esposa e dos filhos para suavizar seu império de negócios. As fotos da família perfeita servem para passar uma ideia de pureza e estabilidade, criando uma proteção emocional contra qualquer investigação sobre seus métodos financeiros. A família tradicional está sendo usada para validar um modelo de bom negócio. Agora eu vou falar sobre um assunto bastante delicado. Onde estão os balanços reais da Lagoinha? Para onde vai o dinheiro arrecadado de maneira global via Pix? A falta de transparência parece ser o pilar que sustenta o enriquecimento do clã Valadão. Em qualquer empresa do mercado, ele teria que prestar contas aos acionistas. Na igreja, ele usa a autoridade pastoral para manter as contas fechadas a 7 chaves. Ele é o dono da igreja. Do fisco e dos olhos do povo. E você que está assistindo esse vídeo, não acha no mínimo curioso que o centro de comando foi deslocado para os Estados Unidos? Eu sumi da imagem além porque a do bateria status, da câmera existe acabou. uma estratégia da distância. Quando ele
opera o aqui, império viu? financeiro a partir da Flórida, ele cria um sistema de proteção contra as leis fiscais do Brasil. Eu acho que eu vou chamar de flagelo dourado. Lá, a estrutura de arrecadação via Pix e doações globais entra em um void escuro, onde o braço da justiça brasileira tem dificuldade em alcançar. Tem noção que o nosso empreendedor sagrado transformou a fé em um ativo offshore, onde o lucro flui livremente para o exterior, mas a responsabilidade social e fiscal fica presa na burocracia das fronteiras? É a gestão da fé como paraíso fiscal de almas. Nas redes sociais, ele responde aos questionamentos com uma mistura de arrogância e deboche infantil. Se coloca em um nível de escolhido, como se tivesse uma linha direta com o céu, que ninguém mais possui. Não aceita o contraditório. Quem pergunta é rotulado de invejoso, de servo do mal. É uma tática de silenciamento de quem tem muito a esconder e pouco a explicar. A liderança da igreja é formada por um círculo íntimo de leais que aproveitam de privilégios que nem conseguimos imaginar. Não é uma hierarquia baseada em mérito espiritual, mas sim uma fidelidade ao CEO. É um esquema de amigos do rei, onde o cargo eclesiástico é apenas um título para justificar o acesso aos recursos da instituição. É o cara sempre envolvido com poder político, né, cara? Sempre envolvido. Gente, não confie em líderes religiosos que fazem alianças políticas. Porque não tem como a gente saber até que ponto ele está sendo fiel a Deus e até que ponto ele está sendo fiel ao político com o qual ele fez aliança. Então, como que você vai confiar num líder religioso que fez uma aliança com um político? Como você vai saber se o que ele está dizendo no púlpito? Como você vai saber que o conselho que ele está dando para a igreja é algo que vem de Deus ou é algo que vem do partidarismo político dele? Não confie em pastores, em líderes, em padres que colocam, que põem, eu acho que na igreja católica isso dificilmente acontece, mas na igreja evangélica tende a acontecer mais. Não confie em líderes que colocam, que disponibilizam o púlpito para políticos. Igreja é lugar de Jesus, é para falar de Deus, não é para ficar falando e muito menos colocando político para falar. Político, seja bem-vindo à igreja, sente-se aí como qualquer um que vem à comunidade, fique à vontade, tem água ali, tem não sei o que aqui, tem o banco aí, sente-se, fique bem e pronto. Você é só mais um. Da porta para fora você faz sua propaganda, você conversa com as pessoas. Aqui dentro você é só mais um. Aqui o objetivo é louvar a Deus. Fique no seu lugar aí. Transformando a fé em um clube privado de benefícios. E enquanto a marca se expande para bairros nobres, internacionais, o trabalho nas periferias brasileiras apenas diminui. Seu projeto não contempla o pobre mais pobre, ele busca o dízimo de quem realmente tem potencial de investimento. É a exclusão social instalada dentro da casa de oração. Parece que para ele o evangelho é uma ferramenta de ascensão para quem já tem os meios e ignora totalmente quem está na base da pirâmide social. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar um dia sem ser o centro das atenções? Ele está sempre no ar, seja por uma declaração preconceituosa ou por uma foto do carro novo, ele precisa do choque. Um ser viciado na adrenalina da relevância digital. Sem a movimentação da internet, ele sente um vazio, triste, solitário. E você sabe por quê? Eu acho que é porque a sua identidade real foi totalmente engolida pela sua persona de pastor ostentação. Ele frequenta os mesmos ambientes, usa as mesmas marcas e busca o mesmo prestígio que os bilionários. Que roupa feia também, hein? É isso aqui que é ser rico? Pelo amor de Deus também, cara. Isso aqui é bonito? Eu prefiro ser... Se isso aqui é ser bonita, ia ser pobre do jeito que eu sou aqui, tá melhor. Que roupa ridícula também. Milionários de hoje. É o pastor que deseja o brilho do mundo secular sem abrir a mão do controle total sobre seu gado religioso que o sustenta. Observe a pele, observe os dentes, observe o cabelo e o semblante. O André Valadão do Antigo Testamento, da época do Diante do Trono, a diferença aqui, e o de agora, né? Eu vou te falar. Milimetricamente retocado. Que o dinheiro o escolhido não aceita o envelhecimento nem a imperfeição. Ele é o símbolo da harmonização facial gospel. Essa obsessão pela aparência perfeita reflete o que ele faz com o evangelho. Filtra tudo que é feio, tudo que é sofrimento e faz tudo que é humano. Harmonização, onde a dor não tem evangelho. espaço e a dúvida é pecado. É uma figura de plástico, uma Barbie no altar.
que precisa manter a carcaça impecável para que o produto Vitória continue sendo comprado por uma audiência que não suporta a própria realidade. O maior problema desse modelo de liderança não é um suposto desvio de dinheiro, mas o desvio de propósito. E olha só, não tô afirmando que há um desvio de dinheiro, tô falando que caso haja algum desvio, quando faz da Lagoinha uma franquia de luxo, ele tá matando a espiritualidade que um dia a família Valadão representou. Ele substituiu a adoração pelo espetáculo da Bíblia, pelo manual de coaching financeiro. E o que ele tá deixando para a próxima geração é um deserto de verdade, disfarçado de Éden do consumo. Quando as luzes do palco se apagarem e o hype das redes sociais passar, o que vai sobrar não serão vidas transformadas, mas um rastro de fiéis endividados e frustrados que acreditaram que Deus morava no preço do seu Rolex. É o fim de uma era, o fim do pastor e o triunfo definitivo do negociante de milagres. Acaba que, no fim do dia, o império do André Valadão não é sobre o evangelho, pelo menos na minha opinião. É sobre o fortalecimento de um nome. É a construção de uma catedral do ego, sustentada por tijolo de joias caras e cimento de influência política. Ele trocou o ID por todo mundo por venha para o meu clube de luxo. O reino dele é totalmente desse mundo. Tem CPF, tem conta em banco internacional e tem custo social que a fé brasileira ainda vai demorar décadas para pagar. Acabou? Acabou, né? Muito bom, cara, muito bom. Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Para muitos pastores, o reino deles é totalmente desse mundo. Totalmente desse mundo. Em completa desconexão com o que Jesus ensinou, né? Jesus indo numa direção, o pastor indo na direção oposta. Enfim, quero saber a sua opinião, comentem aí, sejamos civilizados e corteses uns com os outros, tá? Educação é sempre bom e amor cristão também. Um grande abraço, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Até lá.